moçada, beleza? Romerito aqui de novo, mais um vídeo sobre bike para vocês. Hoje o cenário tá meio diferente, né? Mas é porque hoje a gente vai falar de uma dúvida que muito ciclista tem, muito ciclista iniciante tem, e que eu tive, né? Ainda tenho, mas eu pesquisei, por isso eu vou falar para vocês aqui agora sobre. A gente começa a pedalar, começa a andar, começa a gostar, e aí começa a pensar em upgrade, né? Começa a pensar em melhorar a bike. E quando a gente fala em upgrade, qual é a primeira coisa que a gente fala? Grupo. Exatamente. Aí entra aquela dúvida. Uma coroa? Duas? Três coroas? Relação 8, 9, 10? Cassete 1134, 1150? Esse monte de número, esse monte de coisa que fica na cabeça da gente. A gama é muito grande e a gente acaba se complicando na hora de decidir. E qual é a melhor coisa que você faz quando você precisa decidir algo? É fazer uma análise, comparar e ver o que se encaixa para você, né? Então é disso que eu vou falar agora aqui. Vai aparecer para vocês aqui, talvez aqui, uma explanação que eu fiz e uma análise que eu fiz sobre os grupos e a relação desses grupos, né? Qual é o range desses grupos, quanto que a gente consegue com cada grupo, o quão leve e o quão pesado, né? O quão reduzido e o quão não a gente consegue com cada grupo. E aqui eu separei, para ficar muito simples, como a gama é muito grande, são muitos fabricantes, são muitos modelos, eu separei aqui para a gente falar 4 grupos da Shimano. E eles são o 24 velocidades, 3 coroas e 8 cogs na catraca, Shimano Turner TX, o de 27 velocidades, eu estou olhando para cá, para o computador tá aqui, tá? O que vocês estão vendo aí, eu estou vendo aqui. O de 27 velocidades, que eu escolhi o Altus, poderia ser o Acera ou o Alivio, que também tem relação de 27. O Deore M4100 de 10, que é um grupo de 210, que eu selecionei aqui um 210, já com 2 coroas. E o Deore M5100 de 11 velocidades, que é um 11, uma coroa e 11 cogs na catraca. Nós vamos explanar aqui a gama que cada grupo desse oferece, e isso vai nos ajudar a decidir qual grupo que é para mim. 3.8 me atende, 3.9 me atende, 2.10 me atende, 1.11 me atende, talvez um 10, porque com essa gama toda a gente consegue simular vários grupos. Eu criei uma planilha que eu vou deixar disponível no link aqui para vocês baixarem, com todas essas informações para vocês acompanharem de perto. Mas eu vou tentar esmiuçar aqui basicamente a análise que eu fiz, né? Então vamos começar com a relação de 24, que é basicamente o que a minha bicicleta tem, que é o que a bicicleta da minha esposa tem. Só para explicar para vocês como é que é a planilha aqui, né? Esse canto aqui esquerdo aqui, ó, aqui assim, ele tá mostrando, aqui na verdade, esse canto aqui, ó, ele vai mostrar as 3 coroas, né? Nesse caso aqui a gente está falando do Turner TX800 série. A coroa é a FC TX801, isso tudo está no catálogo da Shimano, vocês podem olhar lá. É uma coroa tripla, arrebitada, ela não é parafusável, então ela não pode ser desmontada. Com a coroa maior, a vermelhinha aqui, ó, de 42 dentes, a coroa do meio, a média, de 32 dentes, e a coroinha pequenininha, 32 dentes, a mais reduzida, certo? Aqui do lado tem, nesse primeiro quadro, a simulação da catraca, né, o cassete CS HG200 de 8, Hyperglide. Ele é 12 por 32. Isso quer dizer o quê? Que o menor cog tem 12 dentes e o maior cog tem 32 dentes. Aqui nessa relação a gente tem qual é a proporção de uma volta no pedal para voltas na roda para cada coroa. Então, vamos lá, Romerito, como é que eu entendo isso? Primeira coluna aí, ó, vocês estão vendo aí, ó, coroa maior, 42 dentes. Então, a coroa maior de 42 dentes, no cog menor, aqui está do menor para o maior, tá? Então, o vermelho é o mais pesado e o verdinho é o mais leve, que seria o mais reduzido, nessa escala de cor aqui. O que esse dado quer dizer?
que na coroa maior aqui, ó, essa coluna é da coroa maior, 42. Se você colocar no COG 12, para cada giro completo no pé de vela que você dá, para cada uma pedalada inteira, né, a roda gira 3,5 vezes. Então você tem 3 giros e meio da roda lá atrás para uma pedalada completa, no menor COG 12. Já no maior COG 32, desse cassete aqui, para cada pedalada completa, a roda gira 1,3, 1,31. É uma vez inteira e um terço, quase, né? 1,3 vezes. Isso aqui, se você olhar, aqui ele tem campo a campo, né? Vamos olhar campo a campo, ó. Na coroa, no COG menor, no 12, são 3 voltas e meia, 3,50. No COG 14 são 3 voltas exatas para cada volta no pedal. No COG 16 são 2,63. No COG 18, 2,33. No COG 21, 2 voltas completas. No COG 24, 1,75. No COG 28, 1,50. No COG 32, 1,31. Então, olhando aqui, ó, né, todas as relações possíveis que você tem na coroa grande. O que é essa porcentagem aqui? Essa porcentagem, 266,6,67, é a diferença entre o COG menor e o COG maior, de quanto você vem do mínimo até o mais reduzido. Isso quer dizer que você tem uma diferença de 266,67% do menor COG para o maior COG. Isso de range, né? É o alcance, seria o quão a sua relação é elástica, né? Mais ou menos assim nesse entendimento. Aqui, ó, na coroa do meio, de 32 dentes, a coroa do meio com o menor COG de 12 te daria 2,67 voltas por pedalada, né? Uma pedalada completa, 2,67 voltas. A roda giraria 2,67 vezes. Um pouco mais de 2 voltas e meia. No 14, 2,29. No 16, 2 voltas completas. No 18, 1,79. No 21, 1,52. No 24, 1,33. No 28, 1,14. E no 32, 1. Então, no 32, como a gente está ali, ó, se você parar para avaliar, se a coroa média tem 32 dentes e a catraca maior tem 32 dentes, então vai ser a relação é 1 para 1. Uma pedalada vai dar exatamente uma volta inteira na roda. Perfeito? Até aí entendido? E na coroa menor, vocês vão olhar aqui, ó, a verdinha, de 22 dentes. Se você usar a coroa menor com menor COG, você vai ter 1,83 voltas por cada pedalada completa. No 14 você tem 1,57, no 16 1,38, no 18 1,22, no 21 1,5, no 24 0,92, no 28 0,79 e no 32, que é a relação mais reduzida, a mais leve que você consegue, você vai ter 0,69 voltas para cada volta completa no pedal. Isso dá, né, 0,6, vai dar meia volta e um pouquinho. Então, para cada giro completo no pedal, a roda vai girar um pouco mais do que metade de uma volta, né? Outra coisa interessante aqui que a gente precisa avaliar é o seguinte: a quantidade de marchas repetidas que esse grupo proporciona. Se a gente analisar aqui, ó, você tem quantidades iguais. Se você usar a coroa maior, 42 dentes, com o COG 21, você tem 2 voltas completas na roda. A mesma relação se você usar a coroa do meio, de 32 dentes, com o COG 16, 2 voltas completas também. Então você tem 2 marchas repetidas em posições diferentes. Ficou entendido então, né? O máximo e o mínimo, né? Olhando por esse grupo aqui, a marcha mais pesada que a gente teria seria a coroa maior, 42, no COG 12, que cada giro no pedal completo dá 3,5 giros na roda. E a mais leve, a mais reduzida, é a coroa menor, de 22 dentes, com COG 32, que dá 0,69 giros, certo? Dá um pouco mais de meio giro a roda para cada pedalada completa.
No campo abaixo, eu simulei a mesma relação, porém com uma coroa maior, que também está disponível nesse grupo Turner, né? Tem dois tipos de coroas disponíveis, que é uma coroa 48, 38, 28. Esse grupo, como a coroa ela tem mais dentes, ele é um grupo menos reduzido, é um grupo mais pesado. Tanto que se você olhar, eu vou dar uma passada rápida, como eu já expliquei em cima, nesse grupo você vai ter a marcha mais pesada, a coroa maior de 48 com COG de 12, para cada pedalada completa, 360, 4 voltas no pneu. Então, para cada giro completo no pedal, né, aqui para cá, 4 voltas a roda vai dar. E o mais leve, para cada, na coroa 28, a menorzinha, com o COG maior 32, 0,88 voltas para cada pedalada completa. Se você comparar um com o outro, vocês podem fazer aí, né? A planilha está aí para isso. A relação mais leve dela é equivalente à segunda, é quase equivalente à terceira relação do outro cassete. Agora vamos para o 27 velocidades, que é 3 coroas e 9 cogs na catraca, né? Eu peguei como exemplo aqui no catálogo da Shimano o Altus, que usa, esse aqui eu simulei com uma coroa só, 40, 30, 22, que é a FCM 1200. Aqui a gente está falando do Altus M1200, né, a série, que eu simulei com 3 cassetes diferentes, 3 tamanhos diferentes de cassete, que o grupo Altus disponibiliza. Ele disponibiliza, a gente está falando, né, do cassete CS, HG200, 9, BO. O BO ele é 11 por 32, o menor COG tem 11 dentes e o maior tem 32. O BN, né, é o mesmo prefixo, final BN, ele é 11 por 34, o menor tem 11 e o maior tem 34. E tem o BW, que é 11 por 36, o menor tem 11 e o maior tem 36. Então aqui, para não ficar muito extenso, a gente vai usar como base uma coroa 40, 30, 22, que é a coroa padrão do grupo Altus, como vocês estão vendo aí. Aqui eu não preciso, né, explicar tudo de novo que eu já expliquei no primeiro passo. Eu vou pegar só o mais pesado e o mais reduzido e a planilha vai estar aí para vocês fazerem download e aí vocês avaliam COG a COG, qual é o range, qual é o alcance de cada COG, tá? Aqui, ó, se a gente considerar o 1132, a marcha mais pesada que você vai ter é o COG 11 com a coroa 40, que vai dar 3,64. Cada giro completo no pedal, a roda vai girar 3,64 vezes. Comparado com o maior lá do Turner, né, o de 24, com a coroa de 42 daria 3,50 e com a coroa de 48 daria 4, o que eu acho que é muito nessa situação, certo? E a mais reduzida que a gente tem aqui, ela dá 0,69. Para cada volta completa na coroa, a roda gira 0,69. Um pouco mais de meio giro. Esse dado é o mesmo da relação de 24 da Turner, porque a coroa menor tem a mesma quantidade de dente. E como o COG maior também tem a mesma quantidade de dente, então aqui você estaria exatamente igual ao Turner, de 24 velocidades, e estaria um pouco mais pesado comparado, né, ao Turner, porque o COG é de 11 e lá parte de 12. Então o range aqui é um pouquinho mais amplo por conta disso, porque você tem um COG menor, o maior é igual. A relação é bem parecida de uma marcha para outra, vocês podem avaliar aí. Essa é 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 32. A Turner de 24 é 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, certo? Aí, nesse caso aqui, ó, esse é um dado interessante. Se você olhar esse campo aí, ó, marchas idênticas, a gente tem pelo menos 6 posições aí que são equivalentes uma à outra, né? Se você considerar a coroa maior de 40 no cassete 28, ela tem uma relação de 1,43 volta, que é a mesma relação da coroa 30 e do cassete 21. A coroa 40 com cassete 32, ela tem uma relação de 1,25 voltas, que é a mesma relação da coroa 30 com cassete 24, certo? E a coroa 30 com cassete 15 tem a mesma relação de 2 que a coroa 22 e o cassete 11. Então esse é um grupo que ele repete a mesma marcha em várias posições diferentes.
né? Então esse é até um dos motivos que as pessoas usam menos coroas, porque você consegue ter, vocês vão entender lá na frente, consegue ter um range parecido e sem repetir muita posição, né? Se a gente for considerar, esse é o grupo inclusive que é o que tem mais repetição. Se a gente considerar o cassete de 34 dentes, a gente continua tendo a mais pesada 3,64, porque a quantidade do COG menor é a mesma, 11, porém a gente melhora um pouco, a mais reduzida para 0,65 voltas. Então esse cassete 1134 ele te dá uma gama um pouco mais reduzida. E aí por último aqui embaixo a gente tem a simulação com cassete 1136, né? A mais pesada continua sendo 3,64, o COG 11 não mudou, porém a mais leve vem para 0,61, é um pouco mais reduzido, né? Então esse grupo, né, 36 tem um range de 327%, o de 1134 309% e o de 1132 290%. O 1134 ele tem a mesma marcha na coroa 40 com o COG 20, 2 voltas, né, relação de 2. A coroa 30 com o COG 15 também tem uma relação de 2. E a coroa 22 com o COG 11 também tem uma relação de 2. Então aqui a mesma marcha se repete em 3 posições diferentes. Aqui embaixo, né, no de 1136, também tem 3 repetições. A coroa 40 com o COG 20 te dá uma relação de 2. A coroa 30 com o COG 15 te dá uma relação de 2. E a coroa 22 com o COG 11 também te dá uma relação de 2 giros por pedalada. Então também são 3 marchas que se repetem. Passando do Altus M2000, a gente pode ir para o Deore M4100 de 10 velocidades. O Altus é 9, né, que a gente falou agora, e o Deore é o grupo de 10 velocidades. Esse grupo, no catálogo da Shimano hoje, ele está disponível com 2 e 1 coroa. Então eu não coloquei 3 aqui, mas volto a dizer, a planilha está embaixo. Se vocês quiserem simular com 3, é só vocês usarem os dados aí e mudarem para a quantidade de dente que vocês querem. Nessa relação 2,10, que é uma relação que muita gente elogia muito, é a relação que eu considerei, inclusive, pegar lá para frente, você tem uma coroa de 36 e uma de 26, a maior de 36 e a menor de 26, né? E aqui ele tem 2 opções também no catálogo da Shimano, que é um cassete 11x42 de 10 velocidades e um cassete 11x46 de 10 velocidades. No 11x42, a sua relação mais pesada vai ser 3,27 voltas por pedalada. Se você pegar a mais pesada do Altus, que é o grupo de 9 velocidades, você tem 3,64, por conta de você ter uma coroa um pouco maior. Então aqui você cai de 3,64 para 3,27. E a relação mais leve que você tem aqui, usando a coroa menor de 26 dentes e o maior COG de 42, você tem 0,62 de redução, que é uma redução um pouco menor que o Altus, né, que na coroa de 22 com o COG 32 ela tem 0,69. Então, na verdade, não é uma redução um pouco menor, é uma redução um pouco maior, né? Ela é mais leve que a Altus. Isso no cassete de 11x42. Já no cassete de 11x46, você mantém o mais pesado 3,27, né? O COG 11 não muda. E o mais leve, aí você cai para 0,57, que é um pouquinho mais de meia volta para cada pedalada. Essa já é uma relação que ela já é bem mais fácil para subir e você não perde tanto para desenvolver velocidade, né? A gente está falando de uma diferença de 3,27 para 3,64, né? Você está perdendo 0,30 um bocadinho. Então é uma relação que é bem abrangente. Falando de marchas idênticas, lá no 11,42 você tem 2 marchas repetidas. Coroa 36, cassete 18, uma relação 2 voltas. E coroa 26, cassete 13, uma relação de 2 voltas por pedalada. Na 11,46, mesma coisa, 36 por 18 e 26 por 13, porque esses COGs do meio eles são bem parecidos. Se você reparar, a 46 para 22 ela só começa a mudar
a partir do 24, do 28 na verdade, que ela faz 28, 32, 37, 46. A 42 faz 28, 32, 37 e 42. Na verdade ela é idêntica até o último dente. Só muda do 37 para o 42 e 37 para o 46. Aqui a gente está falando da catraca do cassete CSM 4100 da Shimano, de 11 por 42 e de 11 por 46. Agora falando do Deore de 11 velocidades, eu simulei aqui, ó, você vai olhar aí, são 3 coroas. A verde é uma coroa com 32 dentes, a amarela com 34 e a vermelha com 36. E cada quadrinho desse tem 2 cassetes, um 1142 e um 1151, que é o que esse grupo oferece, certo? Então, bate bola rápido aqui. Mais pesada com coroa de 32 no cassete 1142 é 2.91. Se você comparar com a 210, que é o Deore M4100, o mais pesado é 3.27. Nesse é 2.91. Ele não é tão pesado quanto o 210. E a relação mais leve, né, que é a coroa 32 com COG 42, é 0.76. No 210, como você tem duas coroas, você pode usar a coroa 26 com COG 42, você tem 0.62 de redução. Aqui é 0.76, ela é bem mais pesada. Bem não, é um pouco mais pesada que a sua equivalente no 210. Já no cassete 1151, a mais pesada, você continua com 291, né? Lembra que o cassete 11 não muda de tamanho, então 291 a mais pesada, e aí você tem 0.63 no COG 51 com a coroa 32, que é a mais leve. 0.63 ainda é 0,01 giro, na verdade, maior que a mais leve da relação 210, né, quando você usa duas coroas. Essa diferença é nula na prática, né? Não dá para você medir isso, é muito próximo. Mas em números absolutos, a 210 ainda é mais leve que a 111, 1151. Eu estou falando da 210, 1142. Na 1146 da 210, você ainda tem 0.57, que é bem mais leve. Se a gente analisar com a coroa de 34 dentes, que é uma coroa intermediária, dos que o pessoal mais usa, a gente tem a mais pesada 3.909, lá na 210 a gente tinha 3.27, já ficou um pouco mais próximo, e a gente tem a mais leve na 1142, 0.81, né, que é mais pesada que a de 32, lógico, a coroa é maior. E na 1151 a gente teria 3.9, que não muda, e 0.67. Né? Você aumenta um pouquinho a coroa, você ganha um pouco mais de final e perde um pouco mais de reduzido. E por último, na coroa de 36 dentes, você teria no grupo 1142 3.27 no menor, a mais pesada, né? COG 11 e coroa 36, que é a única coroa que tem, 3.27 voltas para cada giro no pedal, que é exatamente a mesma relação da 210 que eu coloquei no grupo passado. E no mais leve você teria 0.86, que seria a coroa 36 e o COG 42. No 1151, 3.27 no mais pesado e 0.71 no mais leve. Essa relação tem um range de 463%. Essas três relações. Essa não tem marcha repetida, né? Não tem relação repetida por ser uma coroa só, todas as marchas são únicas. E aí, o que a gente precisa avaliar olhando isso tudo? Né? Vocês vão ter a planilha aí para olhar, vocês vão ver que cada COG tem a sua relação, e aí você tem que entender o que disso que te atende. Usar um grupo de 11 velocidades com cassete 1151 e uma coroa 34, ele é muito semelhante a um 210, por exemplo, com coroa 36-26, sendo que o 210 você vai ter marcha repetida, coisa que você não tem lá, mas em compensação você tem uma gama maior, né, você pode ir um pouco mais pesado e um pouco mais leve do que esse, mas é muito próximo. Comparado ao 3.9 e ao 3.8,
Aí a gente já começa a ter distâncias maiores entre as marchas e relações maiores entre as marchas. Então, sair do 3 coroa para o 2 ou do 3 para o 1 vai depender do seu tipo de uso. E o que vai dizer o seu tipo de uso? É comparar o que você tem agora com os dados que a gente tem nessa planilha aqui e tentar entender se é isso que te atende, né? Na minha comparação, o que eu tenho agora? Eu tenho agora a marcha mais pesada da minha bicicleta, uma relação de 3,5 voltas para cada giro no pedal, 3,50, que é o COG menor da minha catraca, 12, com a minha coroa maior, 42. E eu tenho a minha mais leve, a mais reduzida, 0,69 voltas, que é o COG 32 com a minha coroa 22. Se eu for comparar com o grupo 210 da Deore, eu vou ter 3,27 a minha relação mais pesada, é um pouco menor, né, um pouco menos pesado que a 3,50 do grupo que eu tenho hoje. Ela vai dar 3,27 voltas para cada giro completo no pedal, mas eu vou ter uma reduzida de 0,62, que é um pouco mais leve que a 0,69 do grupo que eu tenho atual. E claro, né, eu ainda vou ter uma diferença de gamas, porque você está saindo de um grupo de 8 marchas para um grupo de 10. Você tem 2 coroas, você vai ter 20 marchas. Ah, mas Romerito, lá eu tenho 24, aqui eu vou ter 20 marchas só. Só que como eu disse, né, lá você tem 24, mas você tem várias marchas que se repetem, né, que acaba ficando inutilizáveis, e aqui você utiliza mais. E se você for considerar sair para o 1 de 11, aí você teria, né, hoje, que eu tenho hoje, 3,50 de mais pesado. Eu aqui usaria, meu ponto de vista, uma coroa 34, eu teria 3,9 de mais pesada, que eu ia perder quase meio giro na roda, e teria 0,67 de mais leve, que é bem próximo do 0,69 que eu tenho hoje. Qual é a grande diferença disso? Eu teria um passador a menos, um cabo a menos, um conduíte a menos, 2 coroas a menos, um grupo menos sujeito a dar problema, porém isso tem um custo, né? Isso é um grupo mais caro, né, para se colocar, mas já que você vai investir para upgrade, se vai investir para 2,10, se vai investir para 1,10, se vai investir para 3,9, o custo é bem parecido. Eu acho que apenas o 1,11 é que ficaria um pouco mais caro, e aí você tem que considerar, porque aí também tem o grupo de 1,12, né? Tem o Deore de 12 velocidades também já. É o que eu falei, né? Aqui eu só estou usando o Deore como parâmetro, mas vocês podem usar qualquer grupo. A gente tem COGs da Sunrace de 8 velocidades com COG 50, dá para simular isso. Isso aqui é só para você ter uma explanação de como funciona as relações das marchas, como elas interagem entre si. E espero que isso sirva para vocês como base para vocês decidirem seus futuros upgrades. Eu estou analisando isso para decidir o que eu vou fazer. Eu estou muito tentado a vir para uma relação de 2,10 da Deore por conta do custo, porque eu acredito que eu vou ficar muito mais caro eu vir para 1,11. Mas eu ainda estou usando esses dados para avaliar. Espero que sirva para vocês da mesma forma que está servindo para mim. A planilha está disponibilizada no link, vocês podem usar. Todos os dados são editáveis, então vocês podem utilizar ela para fazer a simulação de vocês. Espero que isso ajude vocês, beleza? Abraço, até mais, tchau.